Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Glória a Deus. Lucas capítulo 5. Vamos estar lendo essa passagem maravilhosa. Que Deus tem grandes coisas para nós essa noite. Amém. Aleluia. Livro que escreveu o Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 5. Vamos estar lendo algumas passagens deste capítulo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. A palavra diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava no barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para as águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes começaram a romper-se. Então acenaram para os seus companheiros que estavam ao outro barco, a fim de que os ajudassem. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a fundo. Simão Pedro, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta de mim, pois sou um homem pecador. Porque ele e todos os que acompanhavam foram tomados de espanto por causa das pescas que fizeram. Assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Eles então, levando os barcos para a terra, deixando tudo, o seguiram. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esta mensagem já está comigo há 2 dias. E só que eu estava pedindo a Deus aonde começar, aonde ir na Bíblia para me transmitir aquilo que ele já tinha falado comigo. Aleluia. E hoje eu estava no meu trabalho e o Senhor me deu Lucas capítulo 5. Por quê? Que Jesus, que o nosso Deus e com o Espírito Santo me levou a pregar sobre esse texto essa noite. Aleluia. Porque o tema desse texto que Deus tem colocado no meu coração, que o Espírito Santo colocou no meu coração, é: não queira alcançar coisas novas praticando as coisas velhas. Isso é que Deus colocou no meu coração essa noite, e eu quero compartilhar com você. Meus irmãos, todos nós sabemos que aqui está falando do começo do ministério de Jesus. Aqui está falando de quando Jesus começa a chamar homens para o ministério, para andar com Ele, para aprender com Ele, para viver com Ele.
Ele está querendo fazer homens que conhecessem aquilo que ele viu, anunciou, aprendessem o que ele estava fazendo, para quando eles fossem assunto ao céu, eles dessem prosseguimento naquilo que ele fez. Por isso que nós vemos aqui que Jesus ele chega no mar de Genezaré, e quando a multidão está junto com ele, estavam apertando. Por quê? Porque ele os ensinava. A Bíblia não fala que ele pregava, falava que ele os ensinava. E de repente, estava ali na beira do mar da Galileia, estavam alguns homens que eram pescadores, e eles estavam voltando de uma jornada de pesca. Eles tinham acordado, eles tinham saído para essa pesca ao tardar de 6 horas da tarde, que é a hora que começa a noite do judeu, até este momento. Então eles estavam a noite inteira pescando. Por quê? Porque para pegar grandes peixes em mar aberto, o melhor momento é a noite. Por isso que eles ficavam de um dia para o outro, até de manhã, pescando, porque eles viviam daquela prática. Eles não estavam ali por estar, eles estavam ali porque aqueles peixes que fossem pescados, eles não somente trariam para eles algo financeiro, mas também muitos daqueles peixes, eles saciariam a fome deles e da sua família. Então eles estavam ali pescando, e de repente eles não pegam nada. E eu te garanto que não foi a primeira vez. Já teve vezes também deles não pegarem nada, porque quem é pescador, quem conhece sobre a prática da pesca, sabe que nem sempre nós voltamos com o peixe para cá. E eu creio que quando eles estavam ali a noite inteira, Pedro, que era Simão, que depois de ser chamado por Jesus, ele o nomeia como Pedro, ali nos mostra que ele é o líder, ele é o líder daqueles pescadores. E quando eu creio que eles estavam pescando, ele viu que a noite se passou, a noite se findou, e aqui nós entendemos que já era de manhãzinha. O que acontece? Eu tenho certeza que Pedro deve ter olhado para eles e falado assim, mais uma vez aconteceu de nós não trazermos nada. Irmãos, eu não acredito que eles não tinham trago nada. Eu acredito que eles pegaram uma quantidade de peixe que não era favorável para quem trabalhava na pesca. E quando eles voltam para a beira do mar, estão lavando as redes, Jesus está ali entrando em cena, sendo apertado pelaquele povo, porque eles tinham sede da palavra, eles queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer. Não é como hoje, que as pessoas não têm mais sede de ouvir o que Jesus tem para falar, de pessoas que não querem entender quem era Jesus, quem foi Jesus, por que Jesus morreu, pessoas que não dão valor na palavra dele, uma palavra que é a Bíblia Sagrada, que para estar na minha mão, na sua, não foi fácil. Homens morreram por causa desta Bíblia. Homens morreram traduzindo essa Bíblia, que antigamente ali no século 2, 3, nós vemos que ela era exclusiva da igreja. A igreja católica, ela que tinha o exemplar da Pentateuco, do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. E os apóstolos que escreveram o Novo Testamento,
Deus, para conhecermos Jesus. Glória a Deus. E a nossa fé não é, por mais que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Nossa fé não é uma fé que não tem visão, não é uma fé rasa, não é uma fé que não tem princípios. A nossa fé, ela tem princípios. A nossa fé, ela tem um passado. A nossa fé nos direciona ao passado, um passado que não é um passado simbólico. Quando hoje nós vemos a arqueologia bíblica fazer escavações em Israel, nós vemos que a Bíblia, ela não é simplesmente uma escrita de uma história, de uma poesia que não aconteceu, ou de uma ficção. Próprio Israel mostra, através das escavações, que a Bíblia, ela conta fatos verídicos. Então, minha fé e a sua não é uma fé que não tem direção. A nossa fé, ela é direcionada a Jesus, a Deus, ao povo de Israel, e ela é direcionada ao que virá, porque Jesus, Ele nos fala o que iria acontecer. E quando nós vemos aqui esta passagem, nós vemos que quando Pedro está lavando as suas redes, ele está fazendo algo, irmão, que ele fazia todo dia. E eu quero dizer para você, Pedro não acordava de manhã com um ponto de interrogação o que iria fazer. Pedro, ele tinha um trabalho, ele tinha uma rotina, ele tinha um objetivo. O que era o objetivo de Pedro, de Simão, de Tiago e de João? Qual que era o objetivo deles? Levantar, ou seja, à tardezinha, armar as suas redes dos seus barcos. Eu creio que eles não faziam isso na hora, eles antecediam a pesca. Eles iam, primeiramente, eles iriam verificar se o seu material de pesca estava em ótimas condições. Eles olhariam se o clima estava bem, como que eu posso dizer, favorável para a pesca. E isso não precisa você ser um expert pesca. Todos sabemos que quando há muito vento, nós não pegamos peixe, é difícil. E nós também sabemos que quando está bem frio, os peixes se escondem. Então eles sabiam, eles eram expert pesca, sabiam o que estavam fazendo. Mas por aquela decepção, eu te garanto que eles sabiam que aquele dia era um dia favorável para eles encher as redes, porque eles estavam decepcionados. Eu creio que eles olharam o material de pesca, olharam a rede, olharam tudo e falaram: ok, está em bom estado, vamos agora, porque o tempo é favorável. Eu acredito piamente que o céu estava, aquele céu todo estrelado, e o mar estava todo parado, um dia propício para a pesca. E eles foram. E quando chegam lá, diz que eles começam a pescar e não pegaram nada. Ou seja, pegaram alguns peixes, talvez para o próprio consumo, mas não ia suprir a venda, não iria suprir os outros. Então eles voltam a arrasar. E quando eles voltam a arrasar e chegam no mar da Galileia, eles veem a multidão, e eles veem o homem sendo apertado por aquela multidão. E o que é que eles fazem? Continuam aos seus afazeres. Eles continuam lavando a rede. Eles continuam fazendo aquilo que eles faziam, já preparando novamente para o dia seguinte. Esse barulho é o lixo, né? Amém, glória a Deus.
gelada. E ele fala: posso entrar no teu barco? E Pedro autoriza ele a entrar no barco. Agora, não me pergunte o que veio ao homem deixar Jesus naquele momento entrar no barco. Por quê? Porque ele estava cansado, ele estava decepcionado. Eu te garanto que ele tinha mais coisas para fazer. Às vezes, levar notícia ruim para a família: olha, hoje nós não pegamos nada, então hoje não vai entrar dinheiro, hoje nós não vamos vender peixe, e outra coisa, nós não teremos muito para consumo, e nós não vamos satisfazer muitas famílias que dependem da pesca para comprar o teu peixe. Mas ele, cansado, ele olha para Jesus e fala: tudo bem, pode entrar. E Jesus continua pregando para a multidão, ou seja, ensinando a multidão. Agora, irmãos, olha que cena incrível. Nós não vemos aqui em nenhum momento Pedro reclamar. Eu estou falando Pedro para você entender quem era, mas era Simão, que foi chamado de Pedro depois de Jesus. Então, naquele momento, Simão esperou pacientemente. E quando Jesus ministra o ensinamento para aquele povo, ele vira para Pedro, que é Simão, e fala: vamos voltar para o mar adentro? Aleluia, glória a Deus. E Simão olha para ele e fala: tudo bem, já que você quer voltar para o mar adentro, vamos embora. E quando chega no local, que eu te garanto, era o mesmo local que ele tinha pescado a noite toda. E quando ele olha, Jesus fala: para aqui. Eu te garanto, eu não sei, conhecendo Simão como um homem temperamental, deve ter subido um pouco de ira nele, ou um pouco de raiva, ou às vezes muito mesmo, um pouco assim, de olhar para aquilo e falar: eu não entendi nada, porque eu estava aqui a noite inteira, não peguei nada aqui. Ele falou: para aqui, joga a rede aqui. E ele deixa bem claro para Jesus: eu vou jogar a rede, mas é por causa da tua palavra. E ele joga. E quando ele joga a rede, irmãos, é incrível. Porque eu te garanto que Simão, ele armava as redes. Ele chegava no local e armava as redes. E eles só puxavam depois quando já estavam indo embora. Porque se você simplesmente jogar uma rede e puxar, você vai pegar nada. Você tem que armar a rede e esperar que os peixes caiam nessa armadilha. Mas o engraçado é que Jesus falou assim: ó, jogue a rede aqui. E ele jogou, ele lançou. Na hora que ele lançou, ele deve falar assim: esse homem é louco. Ele nem pediu: arma a rede e deixa nesse pé. Ele falou: joga. E quando ele joga a rede, Jesus automaticamente vai para ele assim: ó, puxa. Ele não entendeu nada. E ele puxa. Aleluia. Irmãos, quando a gente está puxando uma rede do mar, a gente só vai saber se realmente tem peixe é quando ela está começando a apontar o final dela. Por quê? Porque quando ela está submergida e você vai puxando, não dá para você perceber, porque está muito maneiro por causa da altura, do nível da água. Mas eu te garanto que quando ele começou a puxar, e ele começou até assim: esse homem é louco. Mas quando ela começa a submergir total, ele já fala: está pesado. E ele já sabia que ele tinha peixe. E quando ele começa a puxar, eu garanto que ele fala: e é muito peixe. Que ele vira e fala: ei, vocês que estão aí do barco aí do lado,
mas os outros o acompanharam, sem ele chamar. Glória a Deus. E eles estavam observando, às vezes até de curiosidade. Mas quando ele começa a puxar, diz que a rede começa a querer até arrebentar e o barco começa a querer ir a pique. O que é a pique? Naufragar por causa de tanto peixe. E ele grita para os dois filhos de Zebedeu: vem aqui, verdade. Vem aqui. Está arrebentando. E quando eles vêm ajudar, diz que eles puxam, irmão, uma puxada encheu 2 barcos. Aleluia. Glória a E Deus. eles ficaram pasmados, porque eles sabiam que aquilo não era normal. Eles sabiam que tinham acabado de presenciar um milagre. Aleluia. E quando eles voltam de novo para a beira do mar da Galileia, a primeira coisa que Simão faz é: sai de perto de mim. Ele olha para Jesus e fala: saia de perto de mim, se afasta de mim. Mas ele não estava falando isso porque ele olhava para Jesus com desprezo, ou não querendo tê-lo, ou não querendo estar com ele. Ele estava falando isso por causa que ele sabia quem ele era. Ele sabia o quão mal ele era. Ele sabia o quão pecador ele era. Ele fala: Jesus, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus olha para ele e fala: tu és Simão, mas agora, para mim, Simão, você é Pedro. E olha, eu não vou afastar de você, mas farei diferente. Você vai andar comigo. E a Bíblia diz que ele larga tudo. Alguém viu ele chamar os dois filhos de Zebedeu? Porque ele era líder. O líder sempre terá quem o acompanhe. E quando ele larga tudo e acompanha Jesus, diz que o teu irmão Tiago e os dois filhos de Zebedeu vão juntos, largando tudo. Largaram de viver o provável para viver o improvável. Largaram de viver aquilo que eles tinham como certeza de sustento, certeza de uma empresa que eles tinham, que viviam da pesca. Eles não viviam por viver, eles não viviam como muitos hoje que acham: vivo do jeito que a onda me levar. Não, eles tinham um objetivo, eles tinham um propósito e principalmente eles tinham algo que está faltando em muitos hoje: obrigações, compromisso. E principalmente, eles não eram pessoas levianas, que viviam de qualquer jeito. Mas eles largaram toda essa certeza. Eles largaram todo o trabalho que eu vou falar para você. Foi anos e anos aprendendo com os pais, para depois eles suceder os pais. E eles largaram tudo aqui, de uma hora para outra, e foram com Jesus. E nós vemos Jesus falar para eles: vocês hoje serão pescadores de homens. E quando nós lemos no Evangelho, se eu não me engano, que é no livro de Mateus, fala que Jesus falou para eles assim, que eles agora veriam o céu aberto e os anjos descendo e subindo. Ele estava falando: agora vocês não verá mais nada igual ao mesmo dia. Tudo será novo. E eles fizeram isso.
E por isso que Deus traz o meu coração. Por isso que eu vejo a palavra de Jesus. Eu não estou falando para nós sermos pessoas levianas. Eu não estou falando para nós sermos pessoas que não têm objetivos. Eu não estou falando para nós sermos pessoas que não têm nenhum tipo de responsabilidade. Mas eu estou falando algo em torno da fé. Eles entenderam que o que eles tinham visto e quem eles tinham encontrado era maior do que a empresa deles, era maior do que a família deles, era maior do que o sustento deles. E Jesus disse isso: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas não serão acrescentadas. Meus irmãos, eu e você queremos alcançar algo diferente na nossa vida, mas nós vivemos praticando as mesmas coisas todos os dias. Nós não pensamos em fazer a diferença. E muitas vezes nós não temos coragem de acreditar que se nós abandonarmos coisas por causa de Jesus, Ele vai suprir a nossa vida. E o principal que eu trago novamente, eu tenho batido nessa tecla, porque aqui o próprio Jesus, não estão chamando eles para mudança somente comportamental. Isso, comportamental. Porque se for só comportamental, era raso. Mas eu creio que quando eles estavam andando com Jesus, e quando vê Jesus está de noite cansado, eles olham Nicodemo chegando. Eles olham Nicodemo chegando e falam: aquele é mestre. Aquele é mestre, Israel. Aquele é um homem de Deus. Às vezes admiravam Nicodemos. Olha, aquele é um homem que Deus chamou. Até suas vestes são diferentes. E você pode olhar o povo judeu, quando você vê o Papa, alguém pega na mão dele e beija, até lá em Israel, quando o homem é doutor da lei, muitos fazem isso, pega na mão dele e beija, sinal de respeito. Mas quando eles olham com aquela admiração, eles chegam em Jesus e começam a ter um diálogo: bom mestre, sei que o Senhor foi chamado da parte de Deus, porque ninguém faz sinais como o Senhor faz, se não for chamado por Deus. Primeira coisa que Jesus falou para ele: bom, eu não sou somente Deus. Ele já começou a falar sobre a salvação, porque se eu e você se sentir bom o suficiente, nós não alcançaremos a salvação. Sabe por quê? O nosso ego, ele quer dizer para nós que nós somos bons. O nosso ego quer dizer para nós que não precisamos nos arrepender. O nosso ego, ele quer mostrar para nós que nós somos pessoas ótimas e não precisamos de nada, porque nós somos bons, nós somos pessoas boas. E principalmente o que o ego faz conosco? Achar que nós merecemos a salvação. Mas quando Jesus começa o diálogo com ele, Jesus fala assim: Nicodemos, tu tem que nascer de novo se quer entrar no reino de Deus. Irmãos, que maravilha! Os discípulos estavam ali, tudo vendo esse diálogo. E eu garanto que eles também ficam: o que é isso, nascer de novo? Aí Nicodemos
Então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus olha, e se fosse eu zombaria um pouco hoje. Eu pararia com você e falaria assim, né? Diz que é mestre, não entende nada. Jesus tem que ter paciência ali. Mas ele olha para ele e fala assim, não, isso é impossível. Alguém entrar na barriga da mãe e nascer de novo. Eu estou falando de um nascimento não terreno, mas um nascimento celestial. Nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. Ele vem falando desse nascimento, e ele fala, porque você já nasceu, Nicodemus. Dentro de você há uma semente pecaminosa, mas se você nascer da água e do Espírito, você terá semente celestial. Glória a Deus. Amém? Amém. Então ele está falando de novo nascimento. Por que que Jesus disse para nós, aquele que está em Cristo, nova criatura é? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Meu irmão, você pode se converter, eu posso me converter, como nós somos convertidos, mas se nós não nascermos de novo, nós não teremos novidade de vida. Porque Jesus, ele não falou de algo simplesmente comportamental. Ele falou algo que entra na vida do homem e o transforma não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que é isso? Nascer de novo e ser transformado de dentro para fora. Sabe qual é o maior câncer do mundo? O pecado. Por isso que o apóstolo Paulo falava que os mandamentos, a lei de Moisés é boa. E tem gente que prega que a lei de Moisés era má. A lei de Moisés é boa porque ela abriu nossos olhos para nós entendermos que nós nascemos de Deus, mas nós pecamos contra Ele, e nós não poderíamos por nós mesmos, por mais bom que fôssemos, alcançar a salvação, mas Ele manda Jesus, que cumpre todos os seus mandamentos, Jesus que não peca, e morre numa cruz, pagando por aquilo que não cometeu, o pecado, para que quando nós acreditarmos nele, nós fôssemos transformados pelo sangue. Agora é engraçado, nós vemos em Gênesis 1 que o Senhor pega o barro, Jesus, o Senhor não fala, você falar. É engraçado, é maravilhoso, estou pensando aqui agora. O sangue não é da terra. Imagina, ele pegou o barro, fez o homem, enxertou de sangue, soprou, aí diz que o homem vive. Então, de onde que veio o sangue? Por isso que é chamado, o sangue é vida. Meus irmãos, o sangue é a vida que Deus colocou em nós. O sangue não é dessa terra, o sangue é do céu. E Jesus Cristo nos mostrou isso. O sacrifício nos mostrava isso. Olha que coisa mais séria para vocês. Por quê? Para cobrir os pecados que foi aceitável no Antigo Testamento, tinha que morrer um animal. E o que fazia com o sangue dele?
e se perdia, né? E o que Jesus falou? Aquele que bebe do meu sangue é vida. Sangue não é algo da terra, é algo do céu. Por isso que ele serve para perdoar pecado. Aí você me pergunta, mas como assim? O primeiro homem, nasceu velho já nasceu grande, não precisou aprender a andar, não precisou engatinhar, mas ele foi simplesmente esculpido e terra e barro tem sangue. Então de onde que deu sangue? Por que o sacrifício tinha que ser com sangue? Por que Jesus disse que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados? O sangue é a vida e ela vem de Deus. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Eu e você vive sem sangue? Sangue é vida. E ela vem de Deus. Por isso que ele fala: eu condenei a carne. Ele não condenou o sangue, ele condenou a carne. Porque o sangue é do céu, a carne é da terra. Pensa no que eu estou falando. Jesus derramou até a última gota de sangue. Sabe para quê? Para apartar a ira de Deus Pai sobre a nossa vida. Sangue. E Jesus, com esse sacrifício, ele ensinou para mim e para você: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quando ele fala novo, irmãos, quando ele fala em nascer de novo, ele está falando em você deletar totalmente o teu antigo e renascer das cinzas de novo. E isso inclui vida, isso inclui finanças, isso inclui trabalhos, isso inclui direção, visão, tudo muda. Por isso que a palavra de Deus fala que não há nem uma condenação para o amor. O amor ao homem, ao ser humano? Não, o amor a Deus. O amor a Deus. Porque se você não tiver Deus na tua vida, o amor que Ele tem em essência, o nosso amor terreno, ele pode ser maquiado, ele pode ser mudado, ele pode ser, irmãos, convencido de algo que Deus não aceita. Então, quando nós amamos realmente a Deus, e é isso que o mandamento fala, amar a Deus com amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele fala sobre todas as coisas, ele está falando: me ame acima do teu pai, acima da tua mãe, acima do teu filho, acima do teu trabalho, acima do teu ministério, acima de você, acima de tudo, me ame. E quando você o ama, é por isso que Jesus falou: ame o teu próximo. Porque quem ama não trai, quem ama não adultera, quem ama não estrupa, quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não mente, quem ama não andará no pecado. Então ele não viverá essa vida para a morte, mas sim para a vida. E se ele não trai, não perde bens, não há divórcio, não há separação. E se ele não rouba, ele não vai preso. E se ele se transforma numa nova pessoa, ele vai buscar coisas que vai prosperar a vida dele.
tanto financeira, quanto espiritual e quanto mais amorosa. Tudo muda. Você imagina se eu tivesse nascido de novo, se hoje o meu casamento estaria ainda de pé? Não estaria. E outra coisa, se eu não temesse a Deus, o amasse no fundo do meu coração, o que me impediria de praticar tal ato? Sendo que nós somos tentados todos os dias, que nós somos levados ao pecado todos os dias. Por isso que Jesus falou, não é comportamental somente, mas é mudança. Raiz vai estar dentro de você, o amor, o desejo de ser uma pessoa diferente, o desejo de ser uma pessoa realmente boa, honesta, que não se agrada da injustiça. E sabe muitas vezes qual que é a justiça nossa? O tanto que ela pode ser facilmente manipulada é quando as coisas vêm para a tua carne. Parentesco. Seu filho joga uma água no rosto de alguém, aí você quer justiça. Está errado, né? É isso que acontece? Não, não é isso que acontece. A pessoa vem e joga a água no teu filho, do nada, você quer justiça. Mas você esquece que Jesus disse que para ele, justiça é justiça, verdade é verdade, independente se é parentesco ou não. Vai filho da pessoa que quer justiça jogar água no olho do outro para você ver, aí para ele é normal. Quando as coisas é favorável a nós queremos justiça, mas quando as coisas é favorável a alguém que nós defraudamos, nós queremos misericórdia. E aí? É por isso que nós temos, as pessoas têm que nascer de novo, para que nós experimentamos qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus nos fala esta noite: como você quer coisas novas se você continua praticando as coisas velhas? Se você continua fazendo as mesmas coisas. Eu não estou falando para você abandonar as coisas de uma vez, não. Eu estou te convidando a migrar. O que é migrar? Você sabe o que é migração? Os pássaros, quando chega na época do, que não sei se é o verão, o inverno, alguns é inverno, eles migram daquela região que está em inverno e vai para a região que está em calor. Isso é migrar. E não há um processo. Deus manda falar essa noite. Tem que ter um processo. Não é de uma vez. Não é de uma vez. Mas se a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passavam e tudo fez novo. Se eu não gostava de trabalhar, agora eu vou gostar de trabalhar. Se eu não gostava de acordar cedo, agora eu vou começar a acordar cedo. Se eu não gostava de ajudar em casa, agora eu tenho que começar a gostar de ajudar em casa.
Deus nos traz esta noite? Processo. Porque o processo para chamar Simão, o processo para chamar os filhos de Zebedeu, não foi de uma hora para outra. Eu te garanto que o nosso Jesus, que conhece o passado, o presente e o futuro, ele já sabia antes da consumação do mundo que ele estaria naquela hora, naquele momento, diante daqueles homens e ele os aceitaria. Mas teve processos. Teve processos. Porque todos estavam procurando o Messias. Todos. Te provo. Vocês lembram? Quando aqueles discípulos de João, o Batista, perguntaram para ele: quem é ele? Ele falou: ele é o que eu falei para vocês, que é antes de mim. Eles entenderam que era o Messias e eles saíram correndo anunciando: ei, achamos aquele que procurávamos. Quem? O Messias, Jesus, o Nazareno. Ah, mas pode vir alguém bom de Nazaré? O que eles dizem? Venham e vejam. Amém, irmãos? Amém. Quem quer ser diferente aqui? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Vamos orando essa noite para que Deus nos ensine e nos ajude. Porque aqui todos nós somos cristãos, amém? Amém. Amém? Amém. Realmente nascemos de novo? Amém. Glória a Deus. Então, se nós nascemos de novo, nós não podemos aceitar a vida que vivemos do antigo. Nós vamos orar essa noite pedindo para Deus abrir nossa mente naquilo que Ele quer nos direcionar, abrir nossa mente para que nós alcançamos as coisas novas, as coisas novas do Juliano, as coisas novas do Raquel, as coisas novas. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então vamos estar orando. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, por esta palavra, aqui, Senhor, todos nós nascemos de novo. Jesus amado. O Senhor, meu Pai, eu sei que não chama os seus filhos Obrigado. como pessoas novas, pessoas mudadas, pessoas salvas, começaram a ser chamados de príncipe, princesa, rei, rainha, sacerdotes e sacerdotisas, Senhor Jesus, para mim. filhos e filhas. Se o Senhor nos chama disso, se a tua palavra agora nos declara que nós somos esses tais, e a tua palavra diz que nós somos santos, separados, e se o Senhor diz na tua palavra que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, meu Pai, nos ajude a alcançar toda a novidade de vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Meu Pai, abre nossa mente, abre os nossos olhos. Senhor, nos desperta para o avivamento dentro de nós, o avivamento para o nosso lar, o avivamento para a igreja, o avivamento para a comunidade, o avivamento para essa cidade, o avivamento para este mundo, para este país. Oh, meu Deus, eu peço para o Senhor que nos traga o avivamento para podermos atendermos o que o Senhor tem para nós. Que as coisas velhas já se passaram. Nos ensina a praticar as coisas novas. Em nome de Jesus, é que oramos essa noite te agradecendo. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Você recebeu coisas novas aí? Amém. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que nós olhamos para o alvo. E quando nós olhamos para o alvo, o que ela diz?
conheçamos e prossigamos em conhecer Cristo. Amém? Amém. Sempre suas mãos, vamos dar mais conforto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as nossas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: Amém. Amém. Dê a paz do Senhor para cada um.